Aqui nós vemos Deus operando na vida de um homem e o protegendo já em seus primeiros dias de conversão, em seus primeiros dias do aceitamento de Jesus como Salvador. Quem era esse homem? Saulo. Saulo é o nome hebraico. Paulo é a sua forma latina. Paulo é o mesmo que Saulo. Porém, Paulo, forma latina, e Saulo, forma hebraica. Ambas as palavras, Paulo ou Saulo, essas palavras significam pequeno. Paulo, pequeno. Saulo, pequeno. Ele não era de grande estatura, ele era um homem baixo. E a Bíblia nos diz, ele era um perseguidor da igreja, um judeu extremado, que não concordava com o Salvador Jesus Cristo. Um homem estudado, ele era natural de Tarso. Gritem assim, Tarso! Só vocês! Tarso era a capital da província da Cilícia. Cilícia era uma província da Ásia Menor ligada com a Síria. Vou repetir, Ásia Menor não tem a ver com o continente asiático. Era uma província, para nós brasileiros entendermos. Ásia Menor era um estado do Império Romano. E Ásia Menor era ligada com a Síria. Cilícia era uma parte daquela região, cuja capital era Tarso. Quem está entendendo, levante as mãos. Tarso era um centro comercial e educacional. Os que queriam ser sábios, acadêmicos, estudiosos, mormente eles iam para Tarso, porque lá, Tarso era um centro de educação, um centro filosófico e um grande centro comercial. Saulo era de lá. Tarso, capital da Cilícia. A Cilícia ficava na província da Ásia Menor, ligada com a Síria. Ele era de lá. Ele se tornou um homem estudioso. Paulo era formado em letras. Paulo era formado em filosofia. Paulo era formado em poesia, em retórica, em oratória. Ele era extremamente inteligente. Ele falava mais de 4 idiomas. Extremamente polido e inteligente. E o que ele começou? Perseguir os crentes. Perseguir a igreja. A igreja que estava ali florescendo. Porque Deus estava acrescentando as almas. Os crentes saíam para pregar, porque eles pregavam. A Bíblia diz que eles pregavam de porta em porta. Atos capítulo 5, verso 42, diz que todos os dias eles ensinavam no templo e nas casas. A igreja ensinava a palavra nas portas. O que acontecia? A igreja ganhava almas, porque uma igreja que sai, que evangeliza, uma igreja que visita, uma igreja que faz culto ao ar livre, ela ganha alma indiscutivelmente. Porque a palavra em vão não é semeada. 2:47 de Atos, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a igreja começou a crescer, porque os crentes tinham a semente. A Bíblia diz 8:11 de Lucas, e a semente é a palavra de Deus. E eu vou repetir, a palavra não é semeada em vão.
aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo com alegria os seus molhos, os feixes de colheita. Aleluia! Você crê? Levante as mãos. Você tem pregado para o seu filho? A semente não cai em vão. Você tem pregado para o seu vizinho? A semente não cai em vão. Você tem pregado na firma, na empresa, na escola, na faculdade. Escute o que o Espírito de Deus está dizendo para você. A palavra, a boa semente, nunca é semeada em vão. A igreja começou a crescer. E isso, logicamente, perturbava o Império Romano. Onde os crentes chegavam, eles alvoroçavam. Atos capítulo 17, verso 6. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo, chacoalhado o mundo, convulsionado o mundo, chegaram também aqui. A igreja alvoroçava, almas se salvando. A Bíblia diz que até os sacerdotes, alguns começaram, grande número na verdade, de sacerdotes começou a crer em Jesus. E para eles, isso era o acúmulo do absurdo. Como pode os sacerdotes, os homens de Deus que trabalham no templo, agora estão crendo naquele impostor? Quem é o impostor? O Nazareno. Como pode os homens de Deus crendo naquele impostor? Isso alvoroçava tudo. Atos capítulo 6, verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Começaram a se converter. Uma igreja que começou pequenininha, com 120, batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Agora, era uma multidão inumerável. E tocou em quem? Num judeu extremado. Um homem sábio, eloquente, estudioso, polido, cujo nome era Saulo. Saulo, que nasceu em Tarso. Tarso era um dos 3 centros educacionais. Eram 3 grandes centros educacionais do mundo antigo: Alexandria, Roma e Tarso. Não eram todos os lugares que tinham grandes escolas, academias, não. Eram 3. Alexandria, no Egito, Roma, capital do império, e Tarso, capital da Cilícia, na província da Ásia Menor, ligada com a Síria. Por que Paulo, que eu vou dizer Paulo ou Saulo, porque é a mesma coisa. Ele começou a perseguir os crentes. Ele começou a se levantar contra a igreja de Deus. As Escrituras dizem, Atos capítulo 8, versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele não respeitava nem as mulheres, não respeitava ninguém. Se ele soubesse que tinha um crente naquela casa, ele ia com mandato, entrava na casa
e arrastava os irmãos e os prendia. Os irmãos podiam pedir misericórdia, os irmãos podiam pedir piedade, os irmãos podiam pedir clemência, nada disso. Ele arrastava, entenda, arrastava. Não era questão, vamos lá, vou prendê-lo. Não, não. Saía pegando pelo pescoço, arrastando pelo pé, arrastando pelo braço. Ele não respeitava ninguém. Ele estava cego pelo pecado. A Bíblia nos diz que ou ele já fazia parte do sinédrio, ou estava para se tornar um dos juízes do sinédrio. O que era o sinédrio? Era o Supremo Tribunal do judaísmo. 70 juízes. 70 juízes que julgavam a matéria de religião dentro da lei de Moisés. Eram homens versados. Eram homens que conheciam a Torá. O que é a Torá? Torá de Gênesis a Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia chamam-se Torá, Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Um juiz do Supremo Tribunal Judaico, ele sabia aquilo de ponta a ponta. A lei tal diz isso. O preceito de Levítico diz isso. Em Deuteronômio diz isso. Eles sabiam tudo. Eram 70. E Saulo, novo, já estava entre um deles. Por que eu digo isso? Atos, capítulo 26, verso 10. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Quando que dava o voto? Era o sinédrio. Quem dava voto era o sinédrio. E ele diz que quando crentes morriam, que aquele já estava convertido, falando com o rei Agripa, aqui ele falou assim, muitos dos santos. Mas na época ele não chamavam os crentes de santos. Ele diz, eu dava o meu voto contra eles, ou seja, ele pode matar, meu voto é para matar. Entenda, pessoas crentes foram mortas pelo voto de Paulo. Mas aí você pode dizer, depois que matou foi para a igreja, depois que roubou foi para a igreja, sim, porque Jesus veio para esses. 2,17 de Marcos, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Levante as mãos e dê glória. O que Jesus quer é o arrependimento sincero, brotado pelo Espírito Santo. O arrependimento sincero que é dado pela pessoa divina do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence o ser humano do pecado. Ele mostra o estado de ruína no qual o ser humano está. 9,13 de Mateus. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar quem? Os pecadores. O que é misericórdia quero? Arrependimento. Mas com arrependimento, o brotado pelo Espírito Santo. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma tomada de decisão. Arrependimento é virar as costas para o pecado e se colocar de joelhos, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Esse é o arrependimento dado pelo Espírito Santo. E ele aprisionava os crentes e ainda por cima, alguns, ele mandou até matar. E entre os quais, Estevão. Estevão, a Bíblia diz que quando ele morreu, que na verdade arrancavam as roupas,
A pessoa ficava somente com aquela roupa, como fosse uma roupa íntima, uma roupa que ia por baixo da túnica. As Escrituras dizem que tiraram as vestes de Estevão e deram para Saulo, porque as pedradas tinham de pegar na pele. Ele tinha de sentir as pedradas. E a lei dizia que aqueles que seguravam as vestes, aqueles que eram as testemunhas, eram os primeiros a atacar pedra. Sabe quem atirou as primeiras pedras em Estevão? Saulo. Sabe quem deu as primeiras pedradas em Estevão? Saulo. Ele foi o primeiro a atirar. Ele foi o primeiro a lançar pedras no homem de Deus. Deuteronômio 17:7. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. E Saulo ficou como uma das testemunhas contra Estevão. Então quem foi o primeiro a matar Estevão, atacar pedras, atirar pedras? Foi Saulo. Eis aqui esse homem que precisava de Jesus. A luta dele era contra Jesus. Os crentes naqueles dias eram chamados de seita dos nazarenos. Mas por que seita dos nazarenos? Nazaré era uma região pobre. Era uma região muito pobre. Então, virou algo assim, desdenhoso. O povo mangava, o povo desdenhava, menosprezava. Ah lá, olha lá os nazarenos. Dizendo assim, aquele povo patife. Aquele povo. Isso que eles faziam. Então, nazareno se tornou uma palavra depreciativa. E cognominaram os cristãos a seita dos nazarenos. Mas eles estavam tão enganados. Sabe quem se levanta contra você? Ah, lá, olha lá, virou crente. Ele está tão enganado. Sabe esse que diz para você, o que adianta ir para a igreja? Ele está tão enganado. Sabe esse que diz para você assim, eu quero ver quanto tempo vai durar o fogo de palha. Ele está tão enganado. Sabe esse que passou a persegui-lo porque você levantou a mão para Jesus? Ele está tão enganado. Você não confessou um homem qualquer. Você não confessou uma religião, você confessou o Salvador do mundo. Você confessou aquele que tem poder para salvar. Aquele que tem o poder de tirar uma alma da destruição e de transformar uma vida perdida. 10, 32 e 33 de Mateus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você confessou Jesus. É a porta da salvação. 10:9 de João, eu sou a porta, disse Jesus, e quem entrar por mim se salvará. Quer ser salvo, quer ser liberto, quer ter uma nova vida, entre pela porta da salvação que é Jesus Cristo. Entre pela porta estreita que é Jesus Cristo, Salvador. Não é a porta da reencarnação. Eu creio agora na reencarnação. Essa porta não. Não é a porta do guru. Não é a porta do avatar. Não é a porta do médium. Não é a porta do babalorixá. Não é a porta da ialorixá. Não é a porta do rabino. Não é a porta do sheik. Não é a porta do feiticeiro, do astrólogo, não. Não é a porta do mago. A porta para salvar a sua alma é Jesus Cristo. A porta para transformar a sua vida
É Ele, Jesus Cristo, o Nazareno. Você crê, você crê, você crê. Ori canta la bassuri, mi canta la bassi, canta la balai, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem crê, levante as mãos e dê glória. Saulo castigava os crentes. Atos 26, 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Isso é crime de tortura. Na verdade, Paulo cometia o crime de tortura, porque ele castigava, açoitava, torturava os adeptos da seita dos nazarenos. Para quê? Ele castigava, ele torturava. Hoje a palavra mais bendita, a palavra mais que combina mais, torturava. Para quê? Para os obrigar a blasfemar. Ele torturava as servas de Deus, ele torturava os homens de Deus. Vai negar esse Jesus aí que você crê? Você diz que ele ressuscitou dos mortos, você vai negar? Não, não vou negar. E ele açoitava, machucava, arrastava, arrancava pedaço. Esse era um homem estudioso, mas totalmente cego. O pecado cega. Por isso não fique jogando pedra. Não fique jogando pedra em quem você tem visto que está cego. Você tem visto parentes seus cegos, vizinhos cegos. Não jogue pedra. Como pode tão estudado, ter um bom emprego? O pecado cega. A pessoa não sabe o que está fazendo, porque ela está debaixo do poder do pecado. Ela está debaixo do poder de Satanás. Paulo estava debaixo do poder de Satanás, tanto assim, 26, 18 de Atos, ele falou: eu fui liberto do poder de Satanás. Ele sabia que a cegueira era o poder do diabo agindo nele. Por isso, não jogue pedra. A nossa natureza quer jogar, a nossa natureza quer dizer, mas ela tem que ser vencida pelo poder de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. E a Bíblia nos diz que ele recebeu umas cartas. Ele respirava ameaças. Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Porque a fúria deles, sabe qual era a fúria deles? Eu vou dizer, a fúria. A doutrina da ressurreição. A fúria deles era a ressurreição de Cristo. Era o ódio, a ira, a zanga, a ressurreição. Porque os crentes pregavam: ele está vivo. Eu vi, ele subiu. Os crentes pregavam: eu vi as mãos dele. Porque Jesus de uma vez só apareceu para 500, os apóstolos andaram com ele, viram-no ressurreto. Então essa era a fúria. Porque o seu Jesus está vivo. Oricantarabassi. Porque Jesus levantou da sepultura, em corpo de glória, ele está vivo. Levante as mãos e glorifique. Seu Jesus não está morto, ainda numa cruz, no crucifixo. Aquela cara de derrotado, rosto chupado, aparecendo todas as costelas. Não, aquele não é o meu Jesus. Aquele Jesus desfigurado. Jesus se levantou. Meu Jesus está glorificado. O seu Jesus está vivo, glorificado. Ele
Ele venceu a morte, Ele venceu a sepultura, Ele venceu o inferno, e Ele está vivo! E essa era a fúria. Eu sou o que fui morto e agora estou vivo, para nunca mais morrer. Eu sou o Alfa, e eu sou o Ômega, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, 17 e 18. E João disse assim: e quando eu ouvi, eu caí como morto. Porque ele viu Jesus em seu corpo de glória. E qual é a carne que resiste o poder de Deus? E qual é a carne que resiste a glória de Deus? Qual é a carne que resiste à glória do Cristo bendito, do Verbo divino, do ressuscitado? Por isso, não tenha medo de bruxaria, não tenha medo de atabaque, não tenha medo de simpatia, não tenha medo de despacho, não tenha medo de reza, de mantra, de sutra. Seu Jesus está vivo. Oricantalabassuricai. O meu Jesus, o seu, está vivo. O Deus deles, mortos, deuses mortos, feitos por mãos humanas. Mas Jesus Nazareno, Ele vive, aleluia! Ele vive. Ele respirava ameaças. Era um provérbio daqueles dias. Respirar ameaça era a comparação de uma pessoa a um búfalo. Búfalo, uma espécie de boi selvagem. E quando diz aqui, e Saulo respirando ameaças e mortes, quer dizer, e Saulo estava como um búfalo. Foi por isso que Jesus usou a figura do aguilhão quando falou com ele. Duro é para ti recalcitrar os aguilhões. Aguilhão é para domar o boi bravo, leva aquela espetada, que ele tem que andar certo, ele quer desviar. Por que o Senhor usou a figura do aguilhão? Porque respirar ameaças representava ele bravo, como um búfalo. O búfalo é um dos únicos animais que ele enfrenta até o leão. Ele enfrenta um leão, ele é terrível. E assim era Saulo. Mas para eu encerrar, o que aconteceu? Ele pediu cartas para as autoridades, para os sacerdotes, para Damasco. Damasco, capital da Síria. A fim de se encontrar com alguns daquela seita, tanto homens como mulheres, para os levar presos a Jerusalém. Estava com os mandatos nas mãos, com as ordens, com os editos nas mãos. Estou com cartas aqui das autoridades e dos principais, dos sacerdotes. Agora eu vou lá e vou trazer todos. Vão vir todos debaixo da minha mão, presos. O homem faz planos. Jesus vê na frente. Jesus, deixe esse homem vir agora, que agora eu pego. Deixe vir, porque agora eu pego. E assim, ele todo, porque ele já estava se achando no sinédrio, estudado, extremado. A reputação dele já era conhecidíssima. Ele foi. Quando ele estava chegando perto de Damasco, repentinamente, escute aí, subitamente, Deus opera de repente. Não é quando eu quero. A igreja, crentes tinham morrido, crentes estavam presos, mas a igreja estava orando, mas Deus ainda não tinha agido. Mas quando ele pegou aquelas cartas, de repente, continue orando, de repente vai chegar. Continue jejuando, de repente de Deus vai chegar.
Continue crendo. O de repente de Deus vai acontecer. De repente, um resplendor de luz abriu nos céus. A Bíblia diz que o resplendor de luz, como o sol. Já imaginou? Como o sol. Atos capítulo 26, verso 13. Que horário era? Meio-dia. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol. Ele viu uma luz que era mais forte, mais esplendorosa, mais resplandecente do que o sol. Quem aguenta olhar o sol? Quem aguenta fitar os olhos no sol? Pois ele viu, mas não era o sol, era maior que o sol. Sabe quem era que estava ali? Era o Cristo ressuscitado. Era o ressuscitado que estava ali. Era Jesus o ressuscitado que apareceu para ele. E outra coisa, a claridade envolveu, cuja claridade me envolveu a mim e aos que comigo estavam. Ou seja, ele viu aquilo e a claridade tomou conta até deles. Tem um hino do cantor cristão que diz: deixe a luz do céu entrar. E na harpa cristã tem um hino paralelo também: deixa penetrar a luz. A luz penetrou nele. E o que aconteceu com ele? Ele ficou de pé. Ele caiu por terra. E caindo por terra, pá, caiu. Da luz saiu uma voz. Ele já envolto também na claridade, a luz mais poderosa, potente, mais resplandecente que o sol. A Bíblia diz que a luz falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia! Na cabeça dele, ele estava perseguindo os nazarenos. Na cabeça dele, ele estava perseguindo esses iletrados aí, homens, olha, homens analfabetos, ai que nojo. Mas o Senhor falou: Saulo, Saulo, quem persegue a igreja, persegue Jesus. Porque Jesus toma as dores da igreja. Quem persegue a igreja, quem persegue um crente verdadeiro, persegue o próprio Jesus Cristo. Quem toma as dores é Jesus. Aqueles que estavam presos, aqueles que foram torturados, aqueles que apanharam. Saulo, Saulo, por que me... Mas na hora ele falou: quem é Senhor? Ele já creu que ali era o Senhor. Porque era impossível ele não crer que ali era o Senhor. Quem é Senhor? Aí agora vem. Ele responde: eu sou Jesus. Oricantalabas, siriandalabas, oricantalabas. Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar? É ser teimoso. Duro é para ti ser teimoso para comigo. É isso que Jesus estava dizendo. Não adianta ser teimoso para comigo. Ou seja, boi selvagem, comigo não tem teimosia. E o que aconteceu? Quando ele ouviu a voz de Jesus, ele tremendo e atônito. Ele começou a tremer e ele ficou atônito. Ficou boquiaberto, ficou sem chão.
E ele falou assim: Senhor, o que queres que eu faça? Ué, não estava indo atrás dos crentes? Não disse que ia trazer o povo de Deus agora? Senhor, no chão, caído, porque diante de Jesus tem que se humilhar. Tem que se humilhar. O que queres que eu faça, Senhor? Levanta-te, entra na cidade Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Lá. A Bíblia diz que os que estavam com eles estavam espantados, boquiabertos, atônitos. Saulo se levantou e quando ele abriu os olhos, ele não enxergava mais nada. Ele ficou 3 dias cegos. Foi conduzido pela mão. Aquele que estava todo pomposo, aquele que estava se ufanando, agora necessitava ser guiado. Vem aqui. Porque ele não enxergava nada. Deus falou assim: eu vou tirar a cegueira espiritual, mas primeiro eu vou deixar você sem ver. Ele ficou 3 dias sem ver e fez um jejum de 3 dias. E a Bíblia nos diz que Deus falou para um irmão. Deus aparece em visão. Ananias. A um irmão chamado Ananias, ele fala: Senhor, eis-me aqui. Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ele estará orando. O Senhor falou até o que ele ia fazer. Quando você bater a porta, ele estará orando. Ih, meus irmãos, e Ananias? Você vai orar por ele, colocar as mãos e ele verá. E Ananias falou: Senhor, eu tenho ouvido tanto acerca desse homem. Quantos males ele tem feito aos santos. Ele tem poder dos principais para prender todos aqueles que invocam o teu próprio nome. E Deus responde: vai, porque ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso meu. Vai. Ananias ora por ele, a Bíblia diz que caem escamas dos olhos dele. Quando as escamas caem dos olhos dele, a Escritura nos diz que ele foi cheio do Espírito Santo. No momento da oração de Ananias, com a mão na cabeça dele, ele foi batizado no Espírito Santo. Porque mais tarde ele diz, 1 Coríntios 14, 18, eu falo mais língua do que todos vocês. Ele foi batizado. As escamas caindo, ele foi batizado nas águas também. 2 batismos assim, olha. E o que aconteceu para eu encerrar? A Bíblia diz que depois disso, ele próprio começou nos primeiros dias a andar nas sinagogas. E o que ele foi? Pregar que Jesus é o Filho de Deus. Eu vi Jesus. Eu não cria que ele tinha ressuscitado, eu vi. Ele é o Salvador, eu vi. Porque aquela luz era Jesus, era uma aparição. Ele viu Jesus glorificado. E a Bíblia diz que os judeus, os anciãos, tomaram conselho para matá-lo. Não. A gente tem que acabar com ele. Tem que matá-lo. Se a gente não matá-lo, agora o povo vai crer, porque ele está dizendo que viu. Porque o medo deles era assim, as pessoas que tinham visto. Agora ele preparado, ele viu também. E agora? Vamos dar cabo da vida dele. Vamos acabar com ele. E a Bíblia diz que eles prepararam ciladas e Deus fez com que Paulo tivesse conhecimento. Chegaram as notícias.
Tem cilada lá, tem cilada em tal lugar. Eles fizeram ciladas para acabar com você. E a Bíblia diz que eles colocaram guardas, dia e noite, nas portas das cidades de Damasco. E os próprios damascenos, os habitantes de Damasco, os naturais, queriam a morte dele. E agora, nós estamos no propósito. Deus é a minha defesa. Deus deu instrução para a igreja. Os discípulos viram um cesto assim, falaram assim, vamos colocá-lo dentro desse cesto. Cesto servia para juntamento de cereais, que eles usavam cestos grandes para juntamento de cereais, ou, dependendo, podia ser também, colocavam roupas para fazer túnicas. Enfim, tanto um quanto o outro eram cestos grandes. E Deus iluminou. Pegue aquele cesto e vamos colocar Saulo dentro. E na janela da muralha, porque Damasco era toda amurada. Na janela, a gente amarra o cesto numa corda e desce devagarzinho a corda. Porque Deus tinha que poupar a vida dele. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. Paulo que abriu a igreja dos gentios. Então ele tinha que ser livre. O que a Bíblia diz? Amarrar a corda e a cidade fortificada, todo mundo preparado, já estava as armas empunhadas para matá-lo. Mas Deus era a defesa dele. Colocaram no cesto, amarraram, jogaram na janela, e eles ficavam daqui, devagarzinho descendo, e ele lá dentro no escuro coberto descendo. Ele dentro do cesto descendo pelo muro, no escuro. E eles descendo. Irmãos, ninguém viu. Deus cegou os guardas. Geralmente em cima do muro ficavam sentinelas, que ficavam ali o dia inteiro, a noite inteira, fazendo ronda, olhando. Naquele momento, não sei o que aconteceu, ninguém viu. E Saulo descendo. Quando ele desceu, foi para a Arábia. Você pode ir lá em Gálatas capítulo 1. Ele viajou à Arábia e ficou 3 anos lá. E Jesus ali apareceu muitas outras vezes para ele também. E o que eu quero dizer? Jesus foi a defesa dele, aquele que ele viu lá, o defendeu. Não, você não vai morrer. É um vaso escolhido para mim. Para levar minha palavra aos reis, aos gentios. Os exércitos esperando para matá-lo. E Deus falou assim, põe num cesto. Irmão, o que é um cesto diante de um exército? Diante de uma espadada assim, arrebenta o cesto, corta tudo. Mas o Senhor estava no cesto. Deus é a minha. Quem crê, levante as mãos. Grite assim, Senhor, eu creio. Palmas para o Senhor.